Boa noite, boa noite. Bom, eu já vou me apresentar para quem não me conhece. Eu estou tentando fazer uma gravação no computador também, que a ideia é tentar deixar isso depois no YouTube, mas não sei se vai ficar muito bom porque eu não consigo olhar para as duas câmeras, mas vamos lá. O mais importante aqui é a gente tentar buscar o máximo de tentar, na verdade, eu passar o máximo de informação possível em relação à atividade física e o que eu basicamente gosto de trabalhar. Para quem não me conhece, acredito que muita gente, mas meu nome é Juliere, eu sou formada em Educação Física e esse ano eu recebi um convite de uma instituição da Bioset aqui em Vitória, no Espírito Santo. E então, a partir desse ano de 2019, eu trabalho nessa equipe, nesse instituto, e fiquei muito feliz por eles terem feito esse convite para mim e acabou me despertando muita coisa. Eu tenho já algum tempo que eu gosto de trabalhar muito essa relação do treinamento físico. Que legal, ó. Tem uma galera assistindo. Mas a ideia, eu trabalho muito essa questão do movimento humano, né, trazendo isso para o treinamento de força, é um assunto que eu gosto muito. Bom, então eu já me apresentei, meu nome é Juliere, faço educação física, eu me formei em licenciatura em 2019, então, e aí depois eu fiz o bacharel, me formei em 2010, fiz um ano e meio aí, porque eu me formei em 2009/1, e aí eu terminei no final de 2010. Bom, Magno! Então eu acabei me interessando muito desde quando eu estava no último período aí da faculdade e acabei indo para essa área do treinamento funcional. Em 2016 eu tive uma oportunidade de viajar, né? Então eu fiquei 8 meses viajando. Então fiquei um período na Europa e um pouquinho nos Estados Unidos, indo, né, nos estúdios. Então tive algumas experiências bem legais relacionadas ao treinamento físico. E uma das coisas que vem cada vez mais aparecendo para mim é essa questão de dor, né? E como eu comecei a ler muito sobre isso e, e a estudar, tentar buscar o porquê de sempre, basicamente a gente sempre tem as mesmas coisas, quem trabalha com isso tem basicamente sempre as mesmas questões, né? Sempre chegam basicamente as mesmas situações para gente. Então, a partir disso, eu comecei a estudar um pouco e, e eu acredito muito que a atividade física é um pontapé inicial para a gente melhorar muita coisa relacionada à dor crônica. Então, acabou que me despertou muito de uns 2 anos para cá eu acabar lendo um pouco mais sobre isso. Bom, a ideia inicial então é eu falar um pouco sobre a dor. Então a dor é um pouco de um vamos dizer que é um sistema, né, que é despertado aí para o nosso corpo por uma questão de proteção. Então isso é basicamente fisiológico. O problema disso é que muitas pessoas acabam recebendo, né, um pouco essa notícia, meio que uma questão, vamos dizer assim, a informação é passada de uma forma muito mais aterrorizante do que ela realmente é. Pelo menos é uma questão que chega muito para mim. Eu não sou especialista em dor, tem muita gente aí que estuda isso há muito tempo, mas muito tempo mais do que eu. Mas a ideia aqui não é eu trazer essas informações relacionadas à dor, mas sim tentar fazer vários questionamentos para que a gente consiga ter um viés e um caminho para melhorar isso, para fazer com que essa dor não chegue a muitas pessoas ou seja amenizada. Então, basicamente, as dores que chegam muito para mim é dor lombar, no estúdio e joelho.
São duas situações que chegam muito para mim. E falando um pouco de dor, a gente acaba tendo muitas situações diferentes relacionadas à dor. Então a gente tem a dor crônica, né, que ela é mais caracterizada para pessoas que têm essa dor há mais de 3 meses. E a dor aguda, que eles falam que é até 3 meses. São vários estudos que foram feitos e eles têm essa janela de tempo aí, que eles relacionam essa dor crônica quando ela passa de 3 meses. Bom, cerca de, sei lá, basicamente 80% das pessoas elas vão ter algum episódio de dor na coluna lombar em alguma situação da vida. Isso é um dado que já foi bastante colocado em vários estudos. E cerca de 85 a 90% desses casos, eles classificam isso como sendo uma dor inespecífica. Ou seja, você não consegue determinar realmente de onde vem essa dor. E é justamente esse o ponto que muitas vezes as pessoas acabam fazendo uma grande confusão, vamos dizer assim, em relação a alguns resultados que acabam chegando até mim. E aí, desses quadros, né, que chegam para mim, que chegam de dor lombar, que existem de dor lombar, apenas uma questão de 5 a 10% são dores que realmente você consegue determinar de onde ela vem. Então, essa dor do medo, que muitas vezes é passado para os nossos clientes, é um fator muito preocupante. Eu falo isso porque às vezes a gente pega a imagem, né, de muitos exames que são feitos e as pessoas acabam ficando desesperadas quando leem aquele monte de coisa que está escrito ali naqueles exames. E acabam determinando que às vezes eu vou colocar aqui uma situação que é muito frequente, por exemplo, uma degeneração vertebral, né? Então alguns profissionais acabam determinando que aquilo ali é realmente a causa da dor. Então, fibromialgia, problema de junta, né, Tati? Junta tudo e joga fora. A fibromialgia é um problema que tem várias questões também. Tem alguns testes e exames que as pessoas fazem, mas eu vou primeiro falar um pouco disso aqui, mas eu vou anotar aqui para não esquecer. Então, essa questão da dor, às vezes, acaba sendo... As pessoas determinam muitas coisas que, dizem que aquilo lá é relacionado à dor. Yasmin! Então, uma degeneração óssea. Tá vendo aqui, ó? Você tem uma degeneração óssea na coluna e é por isso que você sente dor. E às vezes quem está passando essa informação, né, para o cliente, acaba fazendo com que ele sinta medo e que ele realmente acredite que aquilo ali é a causa da dor. Tem estudos que foram feitos que isso não é determinante da dor, porque eles fizeram pessoas que têm as mesmas coisas, né, das pessoas que têm dor, só que elas não sentem nada. Então, eles chamam de quadro assintomático. Então, você pode ter, talvez, aí uma protrusão de uma hérnia que você está vivendo legal, você não sente dor. A mesma coisa se você tiver uma degeneração e, ok, você não está sentindo nada. Então, a gente não pode dizer que aquilo ali seja realmente a causa da dor. Como eu disse, a dor é uma coisa que abrange muita coisa e é muito difícil. Até hoje a gente não consegue ter nada que indique realmente o que causa uma dor lombar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente lê e com o que a gente acredita. Então, eu falo muito para os meus clientes para eles irem atrás de mais de um profissional, né? Porque a gente acaba tendo esse medo realmente de se movimentar, e isso é totalmente natural, até porque ninguém gosta de sentir dor. Quem sente dor lombar? Não entendi. O Magno escreveu aqui, mas...
Bom, mas enfim, então eu vim aqui, na verdade, para tentar, nessa primeira live, fazer com que vocês tenham muito cuidado com não só os profissionais em si, mas que vocês tenham muito cuidado com o que vocês falam com seus clientes, porque isso faz com que o subconsciente dele atrapalhe na evolução. A gente não pode tentar fazer esse alarde todo em relação à dor lombar. Eu falo isso porque, e eu acredito muito que a atividade física pode melhorar isso, porque a gente vê essa questão de como a atividade física pode ajudar a melhorar esses quadros. Não estou dizendo que é a única coisa que melhore. Existem várias situações, né, quando a pessoa está naquela fase de dor aguda, pode ser que talvez uma liberação possa ajudar outras pessoas, isso não vai ocasionar em melhora nenhuma. Mas a questão é que eu acredito muito que a atividade física não só possa melhorar esse quadro de dor, mas como pode evitar muita coisa. Existem dados aí que falam que a atividade física pode diminuir entre 6, eu acho, e a 14% dessa dor, de 11 a 16% a chance da pessoa que faz atividade física em diminuir a chance de ter a dor lombar. E por que eu acho que a atividade física é tão importante assim? E eu gosto muito de assistir, para quem é profissional da área ou quem não é, mas gosta de saber essas coisas relacionadas à atividade física. Eu sigo um fisioterapeuta aliás, eu sigo vários, mas eles falam muito dessa relação da atividade física, né, de como ser ativo, como isso pode ajudar nas nossas dores. Chama fisioterapia bioantropológica. E o Bruno Montoro também é um fisioterapeuta que eu sigo muito, e é uma ideia que eu gosto, e é uma linha que eu gosto muito de seguir. Os meus alunos que treinam comigo, e essas pessoas, eles falam muito da relação de como a gente pode resgatar o movimento e como isso pode ajudar na evolução motora. Os meus alunos adoram engatinhar, só que não. Então eu tento trazer essa relação de rolar, essa relação de engatinhar, né? A gente engatinhar mesmo, de 4 apoios. Toda essa questão do resgate motor que a gente fazia muito antes e que a gente para de fazer muito rápido, né? A gente fica muito tempo sem fazer atividade física. Às vezes a gente é muito ativo durante a infância e adolescência e depois a gente para de fazer isso. Então eu peguei alguns dados que eu acho que vai ser muito legal de vocês conseguirem acompanhar. Então, a gente tem dados aí que falam que anteriormente a gente destinava de 5 a 16 quilômetros por dia e gastava mais ou menos de 800 a 1.200 calorias diárias para atividade física. Claro que antes a gente fazia muito mais atividade, né? Essa questão dos caçadores-coletores, de eles irem atrás dos alimentos, e hoje a gente não faz mais isso. A gente basicamente vai no supermercado e está tudo lá na prateleira. Não estou falando que a gente tem que sair caçando por aí, a ideia não é essa, até porque a gente evolui para isso mesmo, mas é porque a gente os pesquisadores começaram a ver que a gente caminha muito pouco. Existe um estudo que foi inicialmente feito no Japão e eles colocam uma média de 8.000 a 10.000 passos diários para você se tornar uma pessoa ativa. E hoje em dia a média é de 4.000 passos e basicamente a gente destina 300 calorias diárias aí para atividade física. Então, é por isso que eu acredito muito que a atividade física venha a melhorar esse quadro, porque eu sei que a gente está se tornando cada vez mais inativo. Existe essa palavra? Existe, lógico que existe. Então a gente não está tão ativo igual a gente estava antes. É por isso que eu falo que a pessoa precisa se identificar com algum tipo de atividade. Não estou dizendo que fazer atividade física vai fazer você não sentir dor lombar, não existe nenhum estudo que fala sobre isso.
Mas eu acredito muito que essas doenças cardiovasculares que acabaram aparecendo muito, antigamente as pessoas morriam por, sei lá, infecção intestinal, tinha algum tipo de problema assim, algum tipo de infecção que na época não tinha uma vacina nem nada, e hoje em dia o que mais mata é doença cardiovascular. Então, eu tenho uma experiência e acredito que as pessoas que também às vezes fazem A Clara, que é nutricionista, que a gente trabalhou juntas, ela teve que fazer uma cirurgia no joelho, jogando vôlei, enfim, e ela está um tempo sem se movimentar. E aí, no sábado eu fui visitá-la e ela falou, amiga, eu tô toda travada, parece que eu não consigo me mexer mais. Porque ela era tão ativa antes, jogava vôlei, corria, treinava lá com a gente no estúdio, e chegou uma hora que ela ficou muito tempo parada. E ela sentiu esse incômodo nas costas e tudo mais. Então eu acredito muito que a atividade física consiga melhorar esses quadros de dor. Por mais simples que seja a atividade, eu falo que as pessoas precisam, sei lá, começar caminhando, mas é necessário fazer algum tipo de atividade física. Se eu parar, eu sinto tanta dor que eu não consigo nem sair da cama. Tá vendo? As pessoas... Ah, Lu, que legal você tá assistindo. Tem muitas pessoas que sentem isso. E a dor tem uma relação muito grande também relacionada a estresse. Então, eu tenho alguns pacientes que acabam piorando a dor quando tem alguma situação de estresse muito grande, ou no trabalho, ou em casa, ou sei lá, situação financeira, enfim, qualquer tipo de coisa que ela se sinta desconfortável, a dor aparece. Então é por isso que eu falo que a dor é uma coisa muito abrangente e a gente precisa, quem é profissional da área, precisa ter muito cuidado para tratar a dor dos pacientes, até porque, como eu disse antes, quem sente dor tem muito medo de se movimentar, e isso é natural. Só que isso não pode ser um empecilho para a pessoa parar de se movimentar. Então, a pessoa ela já está com dor, e principalmente se ela for um profissional liberal, se ela parar de ir ao trabalho, basicamente ela não recebe, né? E então a gente precisa ter esse ponto, essa balança muito bem feita, né, da relação do paciente que está sentindo dor, mas como que você vai conseguir fazer com que ele se movimente com segurança. Isso é uma das coisas que eu passo para os meninos que trabalham lá comigo agora da Bioset, que a gente precisa ter um zelo muito grande com os nossos pacientes, daqueles que têm dor, mas a gente nunca pode deixar de fazer com que ele consiga realizar algum tipo de movimento, mesmo que seja muito limitado. Os meus alunos, quando eles sentem dor, eu peço para eles irem ao estúdio, para não ficarem sem fazer nada, porque muitas vezes essa dor pode piorar. Então, eu sei quem eu posso falar, não, vem porque a gente vai fazer isso que vai melhorar, e tem gente que eu falo, não, fica em casa hoje, e, sei lá, tenta fazer uma caminhadinha bem de leve, ou tenta só se movimentar, fazer algum tipo de respiração, porque eu sei que o quadro pode piorar. Então a gente tem que ter essa balança muito grande e saber quem é que pode, quem não pode fazer, o que pode e o que não pode fazer. Se identificar com a atividade é fundamental e nos dá muito estímulo para continuar. É exatamente isso. Eu não gosto de... Eu trabalho com treinamento funcional e trabalho com essa relação do movimento humano, trabalho muito com kettlebell, mas é uma ferramenta e é um tipo de atividade que eu gosto muito de passar porque eu acredito nisso, mas eu nunca falo para os pacientes só fazer isso. Eu sempre, cara, você está pedalando? Isso, vai pedalar. Você gosta de fazer musculação? Vai fazer musculação. Eu acho que cada atividade tem a sua peculiaridade e as pessoas precisam achar uma atividade que ela realmente goste de fazer. Né? Esse que é o ponto. É não ficar parado. Eu acredito muito nisso. Rafa! O Rafa me mandou uma pergunta, eu anotei aqui, Rafa, não esqueci. A rigidez articular é proveniente da falta de movimento. Quando um corpo se prepara para o movimento e se habitua a isso, a dor tende a diminuir. É exatamente isso. O Rafa é um professor
quem gosta de seguir profissional da área de treinamento de força, esse cara é muito bom. A Lu também, nem sei se ela tá aí ainda. São duas pessoas que eu acho que são super legais em relação ao treinamento de força e que eu admiro pra caramba. Mas isso que o Rafa falou é bem legal. É exatamente isso. A falta de movimento faz com que a pessoa diminua, né? Faça com que ele tenha realmente essa rigidez. Quando eu fico muito estressada, eu vou levantando e travando o ombro. Ah, entendi. Quando eu vejo, estou quase com o ombro no ouvido. É verdade. É muito comum a gente ter essa tensão no ombro e muita gente acaba fazendo o exercício com essa tensão também, no trapézio. É super comum. Ah, Lu tá aí. Legal. Lu, vamos fazer uma live junta? Eu acho que é super válido. Então, a questão da dor aqui também tem essa relação de estresse. Eu sei que muita gente que às vezes tem um dia muito estressante chega no estúdio também com a cara diferente, e a ideia do treinador é a gente ler um pouco isso também. A vertente do movimento in natura é interessante porque estimula o corpo todo de maneira global, sem sobrecargas, se caracterizando como movimento livre. Ajuda muito na mobilidade. O Rafa ele fala muito de uma coisa que eu acredito pra caramba, que é realmente fazer esse tipo de treino sem carga também, que ajuda pra caramba. Os meus alunos inicialmente fazem, né, aquele movimento inicial de mobilidade articular, de estabilidade também, e isso prepara o corpo e a articulação para receber uma carga também, uma sobrecarga maior, né, quando ele vai fazer o treino de força. Às vezes damos estímulos às pessoas que sentem dor e dessa forma restringimos o movimento dessas pessoas. Rafa, tem que fazer uma live também, cara. É legal, eu adoro compartilhar conhecimento assim, e eu fico muito feliz quando tem pessoas que falam a mesma língua que eu, até porque para as pessoas não acharem que eu sou meio maluca, porque tem aluno meu que fala assim: Juliette, de onde você tira isso, minha filha? De onde que você inventou? Eu falei: cara, eu não inventei, isso existe. Eu vejo o que ele escreveu o restante. De forma restringindo o movimento dessas pessoas, contribuindo para o receio delas quanto ao movimento. Espera aí que eu não entendi não. O final. Às vezes damos estímulos às pessoas que sentem dor e dessa forma restringimos o movimento dessas pessoas, contribuindo para o receio delas quanto ao movimento. O Rafa também me mandou uma dúvida falando sobre a mobilidade de quadril e a dor lombar. Ele perguntou se na minha opinião a dor lombar pode ser superada apenas com a melhora da mobilidade de quadril. Ele perguntou se a pessoa então fazer algum tipo de mobilidade de quadril, só fazendo isso ela vai melhorar a dor dela. Eu acredito que a mobilidade de quadril possa ajudar sim essa pessoa, pode ser um fator que pode estar ocasionando essa dor lombar, mas não que seja a única coisa. Como eu falei, a dor é uma coisa muito abrangente, mas pode ser que ela talvez tenha algum tipo de instabilidade, a pessoa pode ter uma instabilidade lombar, a gente sabe que micro movimentos na coluna pode causar um pouco de dor também. Às vezes, nós profissionais da área de educação física, a gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer, então a gente começa a fazer alguns testes, algumas coisas, que precisa liberar um músculo que é muito específico, e aí eu tenho que encaminhar realmente para um fisioterapeuta, ou que tem uma especialidade que vai me ajudar a melhorar a evolução desse aluno. Eu anotei umas coisas, mas eu acho que é basicamente isso. Então, para fechar, porque já está dando 30 minutos e vocês já estão enjoados da minha cara,
Mas basicamente é o seguinte, a ideia aqui é você não se descabelar quando receber algum tipo de imagem e quando a primeira informação chegar até você. Lembre-se que 80% das pessoas vão ter dor lombar em algum episódio da sua vida. E se 80% da população vai ter isso, será mesmo que a gente precisa fazer e dizer que é uma coisa tão arriscada e é uma coisa que precisa de tanto desespero assim, né, para quem tem essa dor lombar? Então a gente precisa ter muito cuidado como que a gente da área da saúde vai passar isso para as pessoas, porque isso vai interferir e muito na recuperação dela e na evolução, porque a gente sabe que tem pessoas que realmente vão ficar ali buscando a dor, pensando na dor 24 horas, dependendo de como isso foi passado para ela. Quem recebe esse tipo de informação tenta buscar mais pessoas, mais profissionais da área para te ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto. E não parem de se movimentar, porque a gente precisa realmente fazer com que a atividade física seja melhor vista por todo mundo. Eu vejo muita gente desesperada com a coluna. É exatamente isso. E às vezes é isso que eu falei. Tem estudos e não existe nenhum tipo de relação entre a imagem e a dor que a pessoa sente, porque a mesma imagem feita com outra... a mesma imagem não. O mesmo quadro que uma pessoa tem dor pode existir em uma pessoa que não tenha dor. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Ah, Camilinha! Ah, galera do beach tennis! A Camila é uma coach que é super legal. Você é sua cliente, hein, Camila? Pode me esperar que um dia eu apareça aí. Quem quiser curtir, é bem legal. É isso aí, Rafa. Você e a Lu também devem receber muita gente que tem esse quadro, né? Tipo, desesperador. Não, porque fulano falou que eu não posso... Deus me livre, eu não posso agachar. Cara, faz xixi em pé então, né? Que não pode agachar, como assim? Então, a gente precisa ter... A gente da área da educação física precisa ter muito cuidado com isso. E mais uma vez, eu repito, eu acredito muito que a atividade física pode mudar a vida de muita gente. E a ideia é eu fazer algumas lives e a gente discutir sobre isso. E provavelmente vai ser toda última segunda-feira do mês. Eu já tenho a próxima data, acho que dia 25 de fevereiro. E eu já tenho a pessoa que vai gravar comigo e vai ter várias novidadezinhas super bacanas. Acho que vocês vão gostar. Mas isso é surpresinhas. Se alguém tiver mais dúvida, algum tipo de questionamento aí, pode me mandar inbox. Se precisar de ajuda, falar que está sentindo dor de alguma coisa, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E para quem é de Vitória, por favor, nos visite lá na Biosset. Pode ir lá fazer uma aula experimental, vai ser super bem-vindo para vocês conhecerem o espaço. É uma clínica super legal, tem uma interdisciplinaridade muito grande com os profissionais, fisioterapeutas e médicos lá dentro. E é isso, portas estarão sempre abertas, a Biosset fica ali em Jardim da Penha. E se tiverem dúvidas, podem mandar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, Rafa, Lu, Tati. Tati, um dia a gente vai falar sobre a fibromialgia. A gente vai fazer uma live sobre isso. Achei bem interessante o seu questionamento. Tem umas coisas super legais pra gente falar sobre fibromialgia. O Rodrigo Andrade, fisioterapeuta. O Magno. Priscila, Yasmin. A Yasmin é a estagiária lá, fera, lá da Biosset. Trabalha lá comigo, trabalhamos juntas. Bruno, caramba, Marcos, que legal. Enfim,
Obrigado a todo mundo e espero conseguir colocar esse vídeo depois no YouTube. Se precisar de cobaia, conte comigo. Pode vir, Camilinha. Aparece lá. Bom, galera, é isso. 30 minutos de live. Tá bom demais pra vocês não enjoarem de mim. Grande abraço e boa segunda. Tia Marusa! Que legal. Pô, tia, você chegou no final, mas eu consegui te ver. Beijo, gente. Grande abraço e boa semana pra todo mundo. Valeu!